Boa tarde, estamos iniciando mais um programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante e já começo com uma pergunta. Você tem dores na coluna? Olha só, temos um convidado aqui, o Dr. Juliano Lambi, que é diretor clínico da Ortopedia Reforte. Ele tem um consultório particular, no seu consultório particular e nos hospitais do HCOR e AACD, ele atende cirurgias, né, e pacientes que têm problemas de coluna. Ele é ortopedista e especializado em tratamento minimamente invasivo das patologias da coluna. Muito prazer, doutor, por estar aqui no nosso programa. Prazer é meu, Raquel. Obrigado pelo convite para estar aqui. Então, nós vamos conversar hoje, né, doutor, sobre um problema que é quase um problema de saúde pública, né? Dores na coluna, acho que todo mundo tem, o senhor não acha, doutor? O senhor que atende lá no teu consultório, muita gente... A incidência é muito grande, porque com esse aumento da nossa expectativa de vida, hoje nós conseguimos ter uma sobrevida mais longa, né? Então, com isso vem também o que nós chamamos de doenças degenerativas, as patologias degenerativas. São as doenças do envelhecimento. E junto com essas doenças vem o quê? Vem os problemas degenerativos mais comuns que levam a dores crônicas, limitações muito grandes, e alguns pacientes têm limitações muito grandes no seu dia a dia devido a essas alterações degenerativas. Então, hoje no nosso consultório, no meu consultório especificamente, que é de patologia de coluna, não só cirúrgicas, mas todos os tipos de deformidades, crianças, mais jovens também, hoje nós temos visto muita alteração, muita dor, muitos pacientes limitados e muitas vezes você acaba permanecendo com mais dor do que deve por não conhecer tudo que existe hoje no mercado. Então, hoje você tem que estar muito bem atualizado para entender tudo que está acontecendo na mídia, né? Olha aí, e hoje o assunto especificamente que nós vamos conversar com o Dr. Juliano é como cuidar da coluna na melhor idade, né? Quando a gente chega lá na terceira idade, como que a gente pode fazer hoje enquanto jovens e até mais para frente já na terceira idade para não ter problemas sérios aí de coluna. O Dr. Juliano trouxe alguns protótipos aí que ele vai mostrar para vocês entenderem melhor como que ocasionam os problemas de coluna, mas eu já começo com uma questão, doutor. Uhum. Muitas pessoas comentam que ao chegar numa idade, né, na terceira idade, nós diminuímos de tamanho. Isso procede? É verdade? Na verdade, tem um fundo de verdade, né? Acontece realmente. O nosso disco, deixa eu mostrar aqui para o pessoal conseguir ver, o nosso disco intervertebral, que é esse aqui, quando nós somos novos, ele tem uma altura que é maior. Então, com o tempo, ele vai se desgastando, vai perdendo aquele líquido, e ele vai começando a diminuir de tamanho. Então, nós conseguimos ver que esse disco ele tem uma abertura inicial e lá pelos 60 ou acima você começa a diminuir esse espaço de disco, consequentemente são vários discos, não é? E quando você começa a fazer uma avaliação da tua altura, como você perde um pouquinho em cada disco, você acaba tendo alguma alteração de centímetros, não muito, né? Existem também as curvaturas da coluna, ou seja, você tem uma osteoporose, começa a fazer um pouco de microfraturas, né, uma idade bem mais avançada, você começa a ter um pouco mais de cifose, isso também dá aquela impressão de diminuir o tamanho. Mas a gente sabe que no fim da vida, lá depois de 60, você pode ter uma diminuição da tua altura, da tua estatura inicial. Nós trouxemos umas imagens aí, Omar, põe pra gente a imagem 3, a 3, por favor. Essa imagem 3, ela vai... A 3. A 3 é da... Isso, olha lá. Explica um pouquinho então, o que acontece ali, doutor. Está vendo? Ó, 53, isso. 65 e 73 anos de idade. É isso que eu falei. Os 33 anos, quando você é bem mais jovem, o teu disco está intacto, está íntegro, tem aquela altura preservada, né? Com o passar do tempo, lá pelos 65, você começa a diminuir essa altura discal. Você começa a ter uma curvatura no tórax, né? Uma parte mais alta da nossa coluna, ela começa a se curvar um pouquinho pelas alterações ósseas também, né? Então você acaba lá com 75 anos já tendo uma altura menor do que você tinha. Você não vai perder muita altura, mas alguns centímetros você nota que já não tem mais a mesma
a mesma altura. Por essas alterações. Existem outras coisas que acontecem também, mas eu diria que essas na coluna são as alterações que nós mais conseguimos notar. O disco diminui, algumas fraturinhas por osteoporose, então você acaba diminuindo um pouco do teu tamanho, um pouco da tua altura. Né? E essa imagem que a gente viu diminuindo o tamanho, também tem a ver com o decorrer do tempo, a má postura, a forma de deitar, a forma de levantar, de carregar peso durante todos esses anos. Tem também? Tem muito a ver, eu não digo com a perda de altura, mas tem muito a ver com a tua qualidade de vida em matéria de dor, ou seja, nós temos limitações que nós temos que respeitar no nosso corpo. Então, se você não tem uma boa postura para fazer atividade física, para fazer, até mesmo dormindo, por exemplo, nós sabemos que muitas pessoas têm dor quando estão dormindo, deitadas. Se você não tiver uma postura adequada para você dormir, um colchão correto que mantenha o teu alinhamento do corpo, o alinhamento da tua coluna, você pode vir a ter dor de noite ou quando acorda, ou não dormir direito pelas dores. Então, durante o dia você vai estar com aquela tua musculatura mais cansada, favorecendo um pouco a tua dor lombar por instabilidade, né? Então, a postura é uma coisa muito importante, você tem que manter a postura. Quando a gente é jovem, nada nos atrapalha, mas depois você tem que começar a ter esse cuidado, porque você vai acabar tendo algum tipo de dor relacionada aos vícios posturais. Então você sobrecarrega alguma articulação, você faz alguma atividade que não é o correto e você acaba tendo o quê? Dor na coluna, dor nos quadris, dor nos braços, vários locais. Então, postura para dormir, postura para fazer atividade física, postura para carregar peso, por exemplo, ou seja, pegar coisas do chão, atividades dentro da tua casa, que às vezes você acha que são coisas simples, mas que se você não fizer direitinho, você vai ter problemas, ou seja, você vai sobrecarregar algum tipo de articulação na tua coluna. Então, você vai ter dor. Então, isso é muito importante você cuidar da tua postura. Tem muito idoso ainda ativo, né, doutor, que às vezes não pensa nessa questão mesmo, né, corpórea, né, da sua fisiologia e acaba extrapolando um pouquinho nessa situação, até mesmo no cuidar da casa, né, nos afazeres diários, e aí precisa ter uma atenção. Sim. E ajuda principalmente, né? Na verdade, tudo que for em excesso, acima dos 60 anos, você vai começar a aprender os teus limites. Que você não pode mais fazer as atividades que você fazia em casa da mesma maneira do que quando você tinha 20 anos, 30 anos, por exemplo. Você tem que ter algumas restrições, ter sempre alguém para poder te ajudar a fazer as coisas que te exigem mais, ou seja, de sobrecarga, movimentos repetitivos, apanhar coisas do chão, objetos do chão. Existe uma maneira, você não pode flexionar muito a tua coluna, é melhor que você dobre os joelhos, dobre o quadril, mantenha a coluna reta, isso é importante, até mesmo sentado a gente tem que se policiar, mantenha a tua coluna reta, isso vai te trazer um benefício. Então, em casa, hoje em dia, você tem que ter os cuidados, né? Todo ortopedista sabe que você tem que ter maneiras de se proteger em casa, esse é um segredo importante. Ok. Nós estamos falando então da coluna, né? Cuidado com a coluna na terceira idade. Aí eu já pergunto para o senhor, quais são os principais problemas que aparecem no seu consultório com os adultos, né? Os idosos que buscam ajuda? Existem vários tipos de patologias, né? Mas o que a gente enxerga mais no consultório, os pacientes mais nos procuram é pelo quê? São as doenças degenerativas, que elas são normais em todo mundo, ou seja, com a idade nós vamos degenerando essas articulações, degenerando a nossa coluna, todas elas, não só da coluna, mas o joelho, o quadril, são as mais acometidas, né, por essa degeneração. Então, isso é o que nós temos mais visto no consultório. Os pacientes chegam com muita dor nas costas, porque, voltando ao meu modelo, esse disco intervertebral que nós temos aqui, entre uma vértebra e outra, se chama disco intervertebral. Esse se desgasta, né? Nós perdemos essa altura e o que acontece? Você começa a fechar o forame, que é por onde esse nervinho aqui sai. Então, esse espaço que nós temos aqui, ele acaba ficando reduzido. E isso faz com que o nervinho fique apertado. Então, as degenerações com essa diminuição do espaço discal, então comprime essa pequena raiz. Essa raiz produz aquela dor que desce lá na perna, que o pessoal chama de ciático, quando é na lombar, não é? Ela produz aquela dor que desce na perna, vai até lá embaixo. Quando é na cervical, que é uma outra área bastante afetada, você acaba comprimindo essa raiz e a dor acaba indo pelo braço, ela desce pelo braço, indo até a mão. É a cervicobraquialgia, então você tem aquela dor da hérnia cervical, então ela vai até lá embaixo na mão. Vem com dor, amortecimento, perda de força, são as nossas patologias mais comuns. Então, e depois disso, uma coisa muito comum que todo mundo fala é a famosa hérnia de disco, que a gente pode mostrar aqui também. Essa
saliência, isso aqui está um pouco aumentado para mostrar para o público para entender. Então, essa saliência, ela sai de dentro do disco, ela fica aqui nessa parte externa e acaba comprimindo essa raiz, desta maneira. Então, isso também produz muita dor que desce nas pernas ou indo para o braço. Esse disco, como eu havia falado, ele se degenera e ele produz o que nós chamamos de instabilidade, ou seja, um excesso de movimento. A coluna começa a ficar mais instável, mais frouxa. O pessoal em casa entender. Então, essa frouxidão, essa perda de estabilização produz muita dor. Então, nesses pacientes, o que mais nós vemos é que falta a musculatura. Então, nós precisamos da musculatura forte para reduzir essa movimentação em excesso. E com isso, o paciente acaba tendo melhora das dores. Fazendo essa atividade física regular, nós reforçamos o músculo e o paciente acaba melhorando de um quadro inteiro. Mas esse é o que nós temos mais comumente visto no consultório, são as doenças degenerativas. O famoso desgaste que todo mundo vai ter, ninguém vai escapar disso. Então tem uma doença que o pessoal chama de artrose, até a gente tem uma foto aí, doutor, a imagem 4, Omar, ela mostra ali, ó, artrose. Isso. E aí é a normal, né, a coluna normal e a coluna doente. Explica um pouquinho por que acontece, ela deforma até o osso, né, doutor? Na esquerda nós temos a coluna normal, tá? Isso. Essa é uma foto muito boa, vou ter que pegar esse teu ponto de pesquisa. Então veja bem, o disco ele tem uma altura do lado esquerdo, né, lá mostrado. No lado direito você tem uma diminuição desse disco intervertebral, né, e você começa a ver que o forame, onde eu mostrei antes, aquele espaço por onde sai o nervinho, está muito menor no lado direito, onde tem a artrose, né. Aquele osteófito que está escrito lá é uma tentativa. O pessoal chama de bico de papagaio, né? Popularmente o pessoal chama de bico de papagaio. Então isso nos demonstra que aquele osteófito, tecnicamente o nome é osteófito, mas é o bico de papagaio, demonstra uma tentativa que o organismo tem de estabilizar de novo a coluna. Ele tenta compensar. Ou seja, ele tenta compensar. Então ele tenta fazer com que aquele osso cresça, uma ponta encosta na outra e faz com que a movimentação diminua. E isso faz com que as dores nas costas diminuam, porque você tem menos aquela movimentação anormal. Então, é o que nós fazemos hoje em dia, para tentar aliviar a dor dos pacientes, é devolver estabilidade, que pode ser através da atividade física, da famosa fisioterapia, hidro, pilates, o que você gostar de fazer, na verdade, ou então através dos procedimentos que existem hoje, para quê? Para reestabilizar a coluna ou descomprimir um nervinho que esteja apertado. Mas aquele exemplo mostra muito bem, nós temos uma altura grande do lado esquerdo, no disco, e do lado direito a gente tem um disco bem mais fino, mais achatado. Isso. E os idosos, eles reclamam muito, eles falam esse termo que o senhor citou, estou com dor na minha ciática, né? É assim. É isso mesmo. E eles não remetem isso ao problema de coluna, eles remetem isso exclusivamente a um problema de nervos. E, na verdade, o tratamento está na coluna, na né, doutor? coluna. O que acontece? Essa é a função do médico, é poder explicar para o paciente que chega no consultório que você tem um sintoma e esse sintoma é causado por algumas alterações que hoje a gente consegue descobrir através da ressonância, da tomografia, da radiografia simples, muitas vezes, você consegue ter uma ideia do que possa estar causando. Então hoje nós vemos que esse forame, esse túnel por onde passa o nervo já está menor. Ele já diminuiu, então ele está apertado, porque tem a parte óssea da coluna, que é muito relacionada à minha especialidade, a ortopedia, nós tratamos muito disso, nós aprendemos a tratar essas alterações ósseas. Então essa alteração óssea, junto com a parte do disco, acaba diminuindo esse túnel por onde passa o nervinho, sendo comprimido, com a compressão as dores aparecem. Mas o mais comum de encontrarmos no consultório são aquelas dores que vêm associadas, ou seja, você tem dor nas costas, aquela famosa lombalgia, hoje existem causas detectáveis, então a lombalgia é associada àquela dor que desce pela perna, que vai até lá embaixo. Ela se irradia. Essa é a ciatalgia. Então a lombociatalgia, uma coisa muito comum no consultório. E hoje nós temos uma ideia do que pode causar. Vendo as imagens, a gente percebe que aquela imagem quase não tem o disco intervertebral. E isso para o idoso fazer, o idoso que quer fazer exercício físico. Tem alguma contraindicação? Ele pode fazer, ele deve fazer ou ele tem que ter algumas precauções? Na verdade, existem alguns cuidados, né? Dever fazer, todos devem, porque é assim que nós vamos nos manter mais ativos, com uma musculatura melhor e conseguindo reduzir as nossas dores. O problema todo é assim, existem algumas condições clínicas que o idoso
tem que descartar. Se ele tem problema cardíaco, diabetes, são várias situações, ele tem que passar primeiro por algum exame clínico bem detalhado para ver se ele tem condições de fazer essa atividade. E sempre começar de uma maneira mais simples, uma maneira mais leve, ou seja, as atividades de baixo impacto, ou sem impacto, seriam as melhores, para depois você progredir gradualmente. Cada um tem uma limitação. Aquilo que produzir dor não é interessante que seja feito, porque você tem que primeiro começar mais leve e depois progredir. Quando você tem dor em algum exercício, alguma coisa não está certa. Você tem que investigar, tratar, verificar o que está acontecendo de errado para poder dar continuidade. Sempre no início você vai ter um pouco mais de dor, depois as coisas vão melhorando, mas você tem que ter esse acompanhamento. É ideal que todos façam, mas você tem algumas limitações clínicas por patologias, então você tem que tratar isso, tentar resolver para tentar começar a fazer uma atividade que seja saudável. Sempre com a liberação médica, né, doutor? Sempre com a liberação médica. Principalmente na melhor idade. Tem o Roberto, que está aqui participando conosco. Obrigado, Roberto, pelo envio da sua pergunta. Ele está perguntando, ele sempre teve lordose e cifose, só que ele tem 30 anos e ele já está, parece que, preocupado se ele ainda pode resolver esse problema até ele chegar na melhor idade. Tem uma coisinha que ele tem que entender. Ter lordose e cifose é o normal, porque são as curvaturas da coluna. Cervical com lordose, a torácica com cifose e a lombar com lordose de novo. Então isso não é doença. Os excessos seriam patológicos, mas isso a gente não tem como falar isso para ele. Ele tem que procurar o ortopedista lá na cidade dele, onde ele mora, para fazer essa avaliação. Então ter lordose e cifose é bom que ele tenha, porque isso é fisiológico, tá? É assim que as nossas curvas elas acontecem na coluna. O que ele tem que investigar é se alguma dessas não existe ou está em algum lugar errado. Está alterado. Isso a gente não tem como falar para ele agora, somente fazendo o exame, a radiografia, o ortopedista vai ver e ver se você tem as lordoses e as cifoses e todas elas que são fisiológicas. Então você não tem patologia, você tem a coluna mais normal possível, né? Tá. Doutor, fisioterapia. Quem tem problemas de coluna, geralmente o médico prescreve fazer fisioterapia. A fisioterapia ela é de reabilitação, ela é curativa, ela tira o idoso da condição em que ele se encontra. Como que é o trabalho, né, fisioterápico quando o médico prescreve e a sua ação? Porque tem muitos idosos que eles acham que, por exemplo, se ele tem um problema de coluna, que já, por exemplo, aquele que nós mostramos, em que ele diminui o tamanho, que aquilo vai corrigir, isso que vai ele volta ao normal. Como que é essa Isso não é bem assim. Por exemplo, o fisioterapeuta, nós trabalhamos muito próximo do fisioterapeuta. Não existe ortopedista sem fisioterapeuta, né? Não existe ortopedia sem fisioterapia. Mas o que nós sabemos é assim, nenhum tipo de fisioterapia nessa situação específica vai fazer com que a coluna dele volte a ser nova de novo, vai fazer com que aquele disco intervertebral volte a ficar novo. Isso não existe porque é degenerativo. O que nós tratamos com a fisioterapia é o quê? Nós conseguimos reforçar essa musculatura, aliviar as dores para que o paciente melhore a sintomatologia, mas a gente não consegue com fisioterapia fazer com que aquela degeneração desapareça. Isso não, nós controlamos a dor, nós conseguimos a maioria dos pacientes controlar a dor e tratar esse paciente somente com as fisioterapias, que é uma coisa muito ampla. Fisioterapia não é o choquinho, não é só o choquinho, calor, aquilo é uma coisa muito maior hoje em dia. Envolve várias técnicas, inclusive hidro, pilates, natação, atividades físicas que você faz para reabilitação. Hoje eu costumo usar muito um termo um pouco mais amplo para explicar para as pessoas. Não é que a senhora vai voltar a ter um disco novo, mas a senhora vai melhorar as dores e tem que investir. É uma coisa de longo prazo, não é de um dia para o outro que você vai ficar bem. Uma melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Inclusive sobre isso, a Carmen Lúcia está perguntando qual que é melhor a terapia fisioterápica. Se é melhor fazer RPG, pilates, fisioterapia ou somente a fisioterapia. As pessoas ficam ansiosas, doutor, porque realmente tem várias possibilidades de se fazer uma terapia para melhorar as dores, melhorar a postura, mas as pessoas às vezes ficam se perguntando qual é a melhor para isso. Na verdade, existem várias técnicas e o que nós sabemos hoje é o seguinte, existem um conjunto de situações que você pode usar e você deve usar. Como eu já falei, o Pilates é uma delas, o RPG a gente costuma usar muito mais para as deformidades, como ortopedista eu uso muito o RPG para tratar a escoliose em crianças, em adolescentes, que é um tipo de patologia que nós tratamos. Então o RPG nos ajuda a evitar que essa deformidade venha a aumentar.
ele nos dá essa ajuda, não é? Mas ele também não faz com que você fique com a coluna reta como era antigamente. Não, isso não, mas reforça a tua musculatura, corrige tuas posturas. Em alguns casos a gente vê a melhora dessas deformidades. O RPG, então, a gente costuma usar muito mais para deformidades, né? Para corrigir os vícios posturais. Também pode ser usado para as dores crônicas, tem muitos pacientes que se beneficiam com isso. Pilates é uma técnica nova que tem que ser feita pelo fisioterapeuta. Nós, como ortopedistas, a gente sempre procura que um fisioterapeuta dê as primeiras orientações. Existem os estúdios de Pilates que nos ajuda a fazer um reforço dessa musculatura com um impacto menor. Então, você reforçando a musculatura, você acaba melhorando as dores de geral do paciente, não só na coluna, mas no corpo como um todo, né? E a fisioterapia mais específica, que é aquela que o pessoal conhece, que tem os estímulos elétricos, né? As terapias de dor que se faz na fisioterapia, o pessoal em casa costuma falar o choquinho, o alongamento, isso tudo é uma coisa auxilia mais para o quadro de dor mais agudo. Então, se começa com essa manipulação, com essa terapia de dor, vamos dizer assim, dentro da fisioterapia, que é o choquinho, o ultrassom, tem várias modalidades, né? Depois você vai aumentando para fazer a manutenção com algumas outras técnicas. Então hoje nós combinamos tudo, a verdade é essa. Você pode não se adaptar em uma, mas você vai se adaptar em outra. Então hoje é um grupo de modalidades que nós temos para usar. Não existe uma coisa, não, se você tem uma hérnia, você vai fazer tal coisa. Não é assim que funciona, porque para um paciente funcionou, para outro não. Então você tem que tentar conjugar todas essas terapias até que a gente consiga ter uma resposta boa para o paciente. Olha aí. E agora eu vou fazer uma pergunta, doutor, que eu acho que o pessoal lá, os internautas devem estar se fazendo. Cirurgias da coluna. Tem muita gente que precisa fazer, tem medo, tem muita gente que sabe, né, que talvez o médico indique, foge um pouquinho dessa condição. Cirurgia da coluna, como é feito hoje, doutor? Hoje em dia, na verdade, nós temos um avanço muito grande das técnicas e dos diagnósticos. Existe uma celeuma muito grande em cima da cirurgia de coluna. Ela vem avançando durante esses anos todos em matéria de tecnologia, o que nos permite fazer procedimentos menos agressivos. Essa diminuição na agressividade favorece muitas vezes o pós-operatório, ou seja, nós podemos ter menos problemas, porque se nós formos comparar as cirurgias mais antigas que são mais abertas, mais agressivas, sempre nós vamos querer fazer coisas que sejam menos agressivas, isso é uma coisa muito lógica. Então a tecnologia evoluiu muito, nós tínhamos muito medo antigamente dos problemas neurológicos, todo mundo sabe, as cirurgias de coluna, eles ainda existem, mas hoje nós temos alguns métodos para tentar controlar, que o que mais nós usamos hoje em dia, que é uma coisa que está no mercado, é a neuromonitorização. Isso nos dá uma segurança maior para fazer o procedimento. Se nós tivermos algum problema durante a cirurgia, a gente vai ter esse diagnóstico, então a gente pode mudar a nossa técnica. Então hoje nós temos coisas mais que nos dão mais segurança para o médico, para o paciente, técnicas menos agressivas, isso é uma coisa que em todas as áreas se procura usar. Quanto menor a agressividade, mais fácil de fazer os tratamentos, isso é uma coisa muito básica, né? Então isso é a principal mudança que nós temos hoje. O que nós temos feito hoje em dia na clínica é o que, ao invés de fazer aquelas cirurgias que nós chamamos de posteriores, é uma preferência minha, é fazer as cirurgias por abordagens menores e principalmente pelo lado. Hoje nós conseguimos, não sei se ele pode mostrar o modelinho aqui. Melhor ali, essa é né? uma parte, ó, que hoje em dia nós conseguimos fazer procedimentos que antes eram feitos completamente pela parte posterior, né? Então esse canal é onde fica a medula, os nervinhos saindo por aqui. Então hoje nós conseguimos acessar a coluna pelo lado, se chama acesso lateral, né? Então aqui nós temos menos estruturas nervosas para trabalhar. Nós não temos tanta musculatura para ter que descolar e poder chegar na estrutura óssea aqui atrás. Então existem outras vias de abordagem, abordagens anteriores, né? São bem anteriores, incisões pelo abdômen hoje nós podemos usar, né? Então o que é mais importante para a gente, eu vou mostrar de novo aqui, essa parte, a parte dos nervinhos. Então a maioria das cirurgias, quando nós fazemos elas pela parte posterior, nós temos que adentrar dentro do canal, aonde nós temos a medula, que é a estrutura amarelinha. Esse é o maior medo, né? Esse é o maior medo de todo mundo. Então hoje você tem que conversar com o teu médico, porque existem outras maneiras de você chegar neste disco aqui embaixo, outras vias de abordagem, outras técnicas menos invasivas para isso. Consequentemente, nós temos
uma melhora na qualidade, nós temos uma melhora nas técnicas que nós podemos oferecer para os pacientes, né? Claro. Reduzir a agressividade. Olha aí, isso daí, a informação também é importante, né, doutor? Muito importante. Estamos aqui justamente conversando com vocês para que essa informação, né, chegue de forma clara e percam-se aí os medos, né, desses tratamentos aí que hoje, graças a Deus, são menos invasivos. Doutor, como a gente já está indo para o finalzinho do programa, eu gostaria muito que o senhor deixasse algumas dicas, né, principalmente aí para nosso público idoso, que como que eles podem fazer para melhorar, né, a sua postura ou a sua coluna, e também as dicas aí para quem está chegando, né, quem está chegando nessa melhor idade, possa já cuidar da sua coluna. Existe uma sequência, tanto para aqueles que ainda não chegaram na terceira idade, como os que já estão, é uma coisa básica que você vai ouvir de todo ortopedista, ou de todo colega que está acostumado a trabalhar com coluna, que é o quê? Atividade física é super importante, é o mais importante, eu diria. Você tem que já se manter ativo antes de chegar nos 60, né? Antes da terceira idade. Você tem que ter atividade física rotineira na tua vida. Na terceira idade, muito mais às vezes do que antigamente, porque hoje nós temos uma necessidade de ter qualidade de vida para poder aproveitar o nosso dia a dia. Então, a atividade física vai te dar essa possibilidade. Então, eu diria que uma dica importante é não se afaste da atividade física. Tenha sempre alguém, um fisioterapeuta que possa te ajudar, algum grupo que você possa participar para fazer essas aulas. Uma coisa que eu gosto muito é a tal da hidroginástica, muito fácil de fazer. Você tem em vários locais, hoje é uma coisa baixo impacto, dentro da água, então você tem pouco impacto, menor peso, isso vai lhe beneficiar muito. Tem muita paciente minha que não gosta de água, então eu tenho que arranjar outra situação, outro tipo de atividade, mas uma atividade física sempre vai ser benefício para ela. Na sua casa, cuidados com degrau, cuidado com partes da tua casa que tenham possibilidade de você escorregar, ou seja, um piso mais liso, água que está no chão, que você não presta atenção, isso pode fazer com que você venha a cair e tenha um problema maior. Tapetes, né? Tapetes, o calçado que você usa, exercícios que você faz na tua casa, não exercícios, mas atividades que você faz para fazer limpeza na sua casa, você tem que aprender a se controlar. Você não pode fazer as mesmas coisas que fazia antigamente, você tem que ter uma solução um pouco melhor. Então, essas são dicas, né? Como passar roupa, tem muita gente que tem muita dor, eu não consigo mais nem passar uma roupa em casa, algumas pessoas nos dizem. Por quê? Porque essa postura de ficar o tempo inteiro em pé acaba produzindo muita dor, então variando a postura durante o dia, não só de pé, não só deitado, não só sentado. A questão da posição fixa, né, posição doutor? Sempre fixa, na mesma posição, isso, sempre no mesmo numa mesma local. posição. Até um recado para minha mãe, porque eu vou falar uma coisa, ela agora, o idoso está na era tecnológica, né? E eles ficam muito tempo no computador numa posição inadequada, porque eles jogam as costas para frente, essa é uma postura comum. Para ficar mais perto da tela. Isso, as costas ficam curvas. Traga o computador para perto de você, até a altura da tela, próximo ao nível do teu olho, para o pessoal entender os níveis dos olhos, né? Então você não vai ter que ficar com o pescoço para baixo, nem para cima, ou nem curvado para frente. Essas posturas é que o fisioterapeuta nos ajuda muito. Corrige. Porque ele está muito conectado com o paciente nesse tipo de orientação, né? Então, a casa da gente muitas vezes produz muita lesão. Produz, às vezes, lesões graves. O idoso que cai e faz uma fratura de quadril, por exemplo, é muito complicado. Então, isso você tem que evitar. Então, as dicas para manter uma coluna saudável nessa idade, eu diria, a principal delas, atividade física. E depois evitar os excessos, carregar peso, sacolas ou supermercado, tem que ter esse tipo de cuidado, né? Pegar coisas do chão, como eu tinha falado já, dobra o joelho, você não pode inclinar o corpo. Tenta dobrar o joelho, flexionar o quadril e aí você vai pegar alguma coisa do chão. Então, existem várias situações que você pode se prevenir em casa também. Olha aí, pessoal, quanta dica bacana, né, que o Dr. Juliano nos trouxe. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, deixasse o endereço do seu site para vocês acessarem aí, vocês que já estão na internet, acessem o site da clínica Dr. Juliano. Na verdade é o meu nome, drjuliano.com.br. Pelo meu próprio nome você acha também. Isso, acessem que certamente encontrarão outras dicas lá, né? Sim, podem fazer perguntas, coisas, né, isso, doutor?
né, dúvidas que certamente serão respondidas. Sem dúvida. Doutor, estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria de deixar aí para o nosso público do programa De Olho na Saúde que, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, que envie um e-mail para deolhonasaude@justtv.com.br, e se tiver alguma pergunta também para o doutor Juliano, nós encaminharemos, certamente nos ajudará a responder, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. E agradeço imensamente a sua vinda ao programa De Olho na Saúde, espero tê-lo novamente aqui Sem conosco, dúvida, claro. né? Já sinta-se convidado. Tá bom. E, por favor, despeça do nosso público. Com certeza foi muito bom nossa entrevista e o aconselhamento do senhor para todos. Eu gostaria de agradecer o convite de poder esclarecer algumas dúvidas e de falar dessas situações novas que existem hoje, tentar diminuir, desmistificar um pouco o medo da doença na coluna. Hoje as coisas estão muito mais tranquilas. Muito obrigada, Obrigado doutor. pelo convite novamente. Muito obrigada, e você fique aí com a programação da Just TV e aguardo você semana que vem no mesmo horário. Até lá.